Muito bem, outro exemplo completo em que a gente vai calcular média, moda e mediana. Agora eu estou dando uma tabelinha com os valores de aluguéis de casas. Foram pesquisadas 120 casas num determinado município e verificou-se o valor do aluguel dessas casas. E aí construiu essa tabelinha. E essa tabelinha, o que que tem? O que é isso aqui? Classes. Ou seja, a gente está numa variável contínua. Então, aí tem que lembrar de algumas coisinhas. A gente vai precisar de algumas coisas aí para conseguir fazer os cálculos da média, moda e mediana. Tá legal, então vamos lá. Por partes. Vamos começar com o cálculo da média. Então, vamos escrever primeiro a fórmula da média. Isso aqui é uma amostra, né? Então, vamos colocar, se é uma amostra, vamos colocar x barra. O que é o x barra? X barra é o somatório do FI vezes o XI dividido pelo N. Como eu já falei, FI vezes XI ou XI vezes FI dá na mesma. Então, o que a gente precisa? Olhando para essa fórmula aqui, tudo bem, a gente vai ter que fazer um somatório. Tá, mas é um somatório do quê? Do Fim. O que é esse Fim? É a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Aqui, ó, número de casas. Está aqui o nosso F'I. O que é o N? O N é a soma da coluna dos valores do F'I. Então, o nosso N vale 120. Só que quem que é o XI? Lembra que quando a gente está trabalhando com classes, o XI a gente vai ter que construir. Quem que vai ser o XI? Lembra que o XI vai ser o ponto médio de cada classe? Então, como que eu construo o ponto médio da classe? Lembra que o ponto médio é o limite superior, ou melhor, vamos escrever na ordem, né? Limite inferior somado com o limite superior dividido por 2, para cada classe. Então, como que vai ficar no nosso caso? Primeira classe, né, de 0 a 200, soma esses dois números, 0 mais 200, o resultado divide por 2, vai dar 100. 200 mais 400 dá 600, dividido por 2, 300. Então, o ponto médio dessa segunda classe é 300. Qual que é o ponto médio dessa terceira classe? 500. Ponto médio desta quarta classe, soma e divide por 2, dá 700. E aqui? 900. Muito bem. Tem, então, a coluna do FI, tem a coluna do XI e tem o N. Basta jogar nessa fórmula. Agora fica fácil. Ó que tranquilo que é. Ó. Vamos puxar um traço aqui. FI da primeira linha, 30, vezes o XI da primeira linha, que é 100. Mais, agora vamos para a segunda linha. Segunda linha, 52 vezes 300. Mais, terceira linha, 28 vezes 500. Lembra que cada vez que você troca de linha, por conta desse somatório aqui, você precisa colocar mais. Terceira linha, o FI é 7, vezes o XI, que é, peraí, agora sim, 700. Mais, vamos para a última linha, o FI é 3 e o XI é 900, certo? Não tem que dividir tudo por N? Divide por 120. Então, isso daqui vai ser igual. Vamos pôr outro igual aqui, continua. Vou copiar o 120 aqui embaixo. Esta linha de cima, se você tem uma calculadora científica, joga tudo nela, de uma vez só. Faz a conta. Eu já fiz a continha aqui, a parte, dá 40.200. Divide. Quanto que vai dar? 335. Opa! É teste do médico, né? 335 o quê? Ué, isso aqui não é aluguel? Aluguel não está real? Então, 335 é o valor médio em reais. Certo? Espero que sim. Bora, então, calcular agora. Vamos calcular a moda? Depois a gente vê o cálculo da mediana. Então, vamos calcular aqui em cima a moda, tá? Lembra que para calcular a moda, a gente vai ter que... Estamos trabalhando com classe, a gente vai ter que usar o formulão. E como que era o formulão? O formulão começava com duas fórmulas, D1 e D2. O D1 era a frequência da classe modal
menos a frequência anterior à classe modal, e o D2 é parecido, só que vai trabalhar com a frequência posterior à classe modal, tá? Então, primeiro, antes de mais nada, eu tenho que definir qual é a minha classe modal. Qual é a minha classe modal? Então, lembra da definição de moda, né? O que é moda? Moda é o valor que possui a maior frequência. Então, maior frequência não é esse 52? Maior é φ I. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta classe aqui, que é onde tem a maior frequência, e vou trabalhar com ela. Esta classe, vou anotar aqui do lado como MO, tá? Essa classe em azul é a minha classe modal. Então, bora aplicar aqui as formulinhas do D1 e do D2. Quem que vai ser, vamos escrever de novo aqui, o D1. Frequência da classe modal. É essa frequência aqui, ó, é esse 52 aqui. Menos a frequência anterior. A frequência anterior é sempre a que está em cima. Ah, mas e se essa classe aqui for a primeira? Aí não vai ter nada em cima. Exatamente, não vai ter nada. Nada é zero. Ah, e se essa classe for a última? Quem que vai ser a frequência posterior? A posterior é sempre a de baixo. Se essa classe for a modal, embaixo não tem nada. Se não tem nada, a frequência vai ser zero. Então, a anterior aqui, no caso, é esse 30. Marca aqui, faz a continha. Então, beleza, calculamos o D1. Vamos para o cálculo do D2. Frequência da classe modal, a gente já viu que é 52, menos agora posterior. Posterior é a que está embaixo, 28. Então, faz aqui a subtração, vai dar 24. Legal. Agora, vamos para o formulão. Então, como que era o formulão? O formulão era assim, ó, limite inferior da classe modal mais o D1 dividido pelo D1 mais o D2. Aqui pode ou não colocar parênteses, tanto faz, tá? Se você quiser pode pôr, senão não precisa. Vezes o Hzinho, que é a amplitude da classe modal. Então, a moda aqui vai ser o quê? Limite inferior da classe modal. A gente marcou qual é a classe modal, é a que vai de 200 até 400. Limite inferior, limite superior. Então, limite inferior, 200. O D1 e o D2, a que a gente acabou de calcular aqui em cima. Então, 22 mais 24. E quem que vai ser o H? Vamos calcular aqui do lado. É a amplitude da classe modal. A classe modal não vai de 200 até 400? Então, você vai ter que fazer 400, que é o limite superior da classe, menos 200. Quanto que dá isso daqui? Dá 200, certo? Vou fazer uma flechinha aqui, ó. E agora, você vai calcular. Então, deixa eu copiar esse 200 aqui, mas você vai fazer o cálculo deste lado aqui. Tá? Então, faz essa soma, 22 dividido pela soma, o resultado vezes 200. Fazendo essa conta, você vai obter 95,7. Faz a soma, 295,7. O quê? Reais. Então, o que significa isso? Significa que o valor mais frequente, mais comum nesse conjunto é de R$ 295,70. E agora, vamos fazer uma coisinha meio feia aqui, né? Mas para a gente conseguir apertar na nossa lousinha, vamos fazer isso aqui e vamos calcular a mediana. É o que está faltando, certo? Muito bem. Para calcular a mediana, eu preciso do formulão, porque eu estou num caso que eu tenho classes. O formulão da mediana, lembra que mediana eu vou abreviar por MD, limite inferior da classe mediana, mais n sobre 2, menos o fão anterior, dividido pelo finho da mediana, vezes a amplitude de classe. Só que, o que eu tenho que calcular antes de mais nada? A posição. A gente vai ter que calcular a posição em que eu vou encontrar a mediana. Só que para eu calcular a posição, eu vou construir aqui a coluna do fão I. Como que eu construo a coluna do fão I? Sempre a partir do finho.
pega o 30, copia. Aí faz 30 mais esse 52, 82 mais o 28, 110 mais 7, 117 mais 3. Tá? E aqui embaixo não vou pôr nada. Lembra que a partir disso daqui a gente vai ter as posições? Então, vamos marcar aqui, ó. Vou até fazer aqui de lilás, ó. As posições de 1 a 30 está nessa linha. Posição de 31 a 82. Posição de 80... Nossa, ficou ruim isso aqui, hein? De 83 até 110. Posição de 111 até 117. Posição de 118 a 120. Se você não entendeu isso aqui, volta lá atrás, vê a explicação, as primeiras aulas que eu estou explicando mediana, tá? A aula de mediana a partir de dados brutos, ROL, dados não agrupados, e depois o exemplo 2, o exemplo do caso 2, que é para a tabela sem classe. Dados agrupados em tabela, mas sem classe. Muito bem. Então, como que eu vou calcular a posição? Eu vou simplesmente pegar o n, que é o 120, e vou dividir isso aqui por 2. 120 dividido por 2 não me dá 60? Espera aí que falhou. 60 o quê? Posição. Posição de número 60. Onde que está essa posição? Ó, de 1 a 30, de 31 a 82. O 60 não está aqui? Isso significa que, coincidentemente, esta aqui também, vou até esticar agora para cá, também vai ser a classe que a gente vai utilizar como sendo a classe, agora vou marcar aqui do lado, classe mediana. A moda e a mediana estão na mesma classe. Isso pode ocorrer como pode não ocorrer. Pode ocorrer da moda estar num, a mediana está no outro. Tá? Muito bem. Vamos começar então a aplicar o formulão? Vamos lá. Mediana igual. Limite inferior da classe mediana. De novo, é esse 200 aqui. Mais, vamos puxar um traço, o n. O n está aqui, ó, 120. 120 dividido por 2, por parênteses aqui, menos quem? Cuidado, aqui é Fão. Fão da linha anterior à classe que contém a mediana. Tá ok? Então, vou até fazer aqui, ó, de amarelo. Este cara aqui, onde que eu vou encontrar ele? Volta aqui, o roxinho, ó. Esta linha, esta classe de 200 a 400, não contém a nossa mediana? O Fão desta linha não é 82? Qual que é o Fão anterior? Tá aqui, ó. É esse 30. Não é esse 30 aqui, não, tá? É esse 30 aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. 30. Tá? Agora, eu também preciso... vamos até colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar um rosa. Eu também preciso de quem? Eu não tenho que ter o Finho da mediana? Onde que está o Finho da mediana? Finho vai na coluna do Finho, ó. É este 52 aqui, ó. 52. Qual que é a amplitude de classe? A amplitude eu já mostrei aqui para vocês, ó. Amplitude, porque é a mesma classe, né? O limite superior da classe menos o inferior. 400 menos 200, está aqui no cantinho, que é o nosso H. Vai ser o mesmo aqui, porque é a mesma conta, tá? Agora, eu vou calcular tudo que está aqui dentro. Tá? Faz a divisão, subtrai, o resultado divide, o resultado de tudo isso multiplica por 200 e você vai chegar no número 115,4. Vai fazer essa soma, isso aqui, deixa eu pôr aqui embaixo, vai dar 315,4, de novo, reais. Muito bem. Então, está aqui, este é o valor mediano. Tá? Então, o que significa? Vamos interpretar esse número aqui. O que significa esse número? Significa que metade das casas tem aluguel com valor superior a esse número, metade das casas tem um aluguel com valor inferior a este número. Só para a gente checar, é sempre importante a gente fazer essa checagem. Tá? Sempre faça essa checagenzinha. Por mais preguiça que você tenha, procura fazer a checagem.
Então é o seguinte, como que a gente checa se a média faz sentido? Pelo menos assim, você não vai descobrir se você errou, você só vai verificar se está fazendo sentido. A média, esse valor aqui da média, ele tem que estar sempre entre o menor e o maior valor de todos. Está entre os dois, no caso o menor de todos é 0, o maior de todos é 1000. Ok, está entre os dois. Então faz sentido esse valor. Se está certo ou não, não dá para saber. Mas se você chegar num valor de, sei lá, 1333, pô, mas o maior valor era 1000, como que você vai chegar em 1300? Não tem como. Então aí está errado. Obviamente está muito errado. Moda, cadê a nossa moda? Está aqui, certo? Como que eu checo a moda? Ué, você não falou lá no começo que a classe modal, tá vendo esse azulzinho aqui do lado, ó? A classe modal não era a classe que ia de 200 até 400? Então, o resultado da moda tem que estar aqui. A moda e a mediana também, né? Porque a gente também falou que a mediana estava aqui. Tanto a moda quanto a mediana tem que estar entre 200 e 400. Ó, 295,7 está entre os dois valores. Então, ok, está certo. A mediana também tem que estar entre 200 e 400, porque a gente falou que a classe mediana era essa. Está dentro. Então, faz sentido. Se não tiver dentro da classe, ou seja, se em qualquer um desses dois resultados, por conta que a moda e a mediana estão nessa classe de 200 a 400, tá? Se qualquer um desses dois valores for menor que o 200 ou maior que o 400, está errado. Você fez conta errada, substituiu algum número errado, alguma coisa de errada você fez.